Oi, corações, tudo bem? Hoje o vídeo é sobre o Egito Antigo. Então, essa civilização ela foi extremamente importante, tanto na época em que ela se desenvolveu, quanto para nós hoje. Porque muitos conhecimentos, muitas ideias que vão surgir no Egito Antigo, elas chegam para nós como base de muita coisa que nós temos hoje. Então, uma frase que é muito usada, sei lá, um termo que é muito usado quando a gente vai falar sobre o Egito Antigo, é o seguinte, que o Egito é a dádiva do Nilo. Então, é a ideia da importância que o rio Nilo tinha para o Egito Antigo. Como a gente sabe, todas as civilizações antigas, elas vão surgir próximas a rios, tanto que elas são civilizações fluviais. Ou seja, o rio não é só para a questão da agricultura, ele também é para o transporte, para criação de animais, também a questão de beber água, né, de usá-la para fazer comida, para tomar banho, ou seja, é impensável essa época você fazer surgir uma civilização longe de uma fonte de água. Então, o Egito Antigo, ele surge às margens do rio Nilo, que foi extremamente importante. Ele se localiza no Nordeste africano e ele é banhado tanto pelo mar Mediterrâneo quanto pelo mar Vermelho, certo? Claro que o rio Nilo aí é a questão mais importante. Só que a localização do Egito Antigo ela é muito bacana, ela era muito estratégica. Porque de um lado ele tinha, né, o mar Mediterrâneo e o mar Vermelho, e tinha também a região de deserto, que era o deserto da Líbia. Então isso, para invadir o Egito, era uma proteção natural. Então isso fez com que a civilização florescesse de forma mais pacífica, entre aspas, sem se preocupar tanto com invasores do que outras civilizações da época dele. E justamente por ser uma área desértica, o rio Nilo tinha essa importância tão grande. E as cheias do rio Nilo é que davam o tom, vamos dizer assim. Ou seja, é com as cheias do rio Nilo que a civilização egípcia floresceu. Então, quando o rio Nilo ele chegava na época das chuvas, então você tinha a cheia, o nível do rio subia, esse rio transbordava, as áreas laterais, as áreas próximas ao rio Nilo ali, elas eram inundadas, e quando essa água baixava, na época da seca, a terra estava fértil, porque ela tinha o humus, que era esse lodo que provinha da cheia do Nilo, que fertilizava essa terra e fazia com que ela fosse excelente para se plantar. Então isso fez com que a agricultura no Egito Antigo e a criação de animais ela se tornasse cada vez mais importante. Outras evoluções, outros conhecimentos desenvolvidos pelo Egito Antigo que foram extremamente importantes foi a questão da escrita. A gente tem também a religião, a arquitetura, um governo centralizado, que é a teocracia, que é esse governo onde a pessoa que governa ela tem o status de Deus. O faraó é visto como um Deus vivo, então o seu poder, o seu governo é baseado nesse poder divino e, além disso, o desenvolvimento da agricultura e das ciências também. Com a questão do governo, a gente tem o seguinte, justamente por ser um governo teocrático, a palavra teocracia, ela vem de duas palavras gregas, que é theos, que é Deus, e cracia, que é governo. Então, nesse tipo de governo, a pessoa que está no comando, ela é vista como um Deus vivo, no caso, como o faraó, ou como um representante dos deuses. Ela tem uma aura divina, tá? Não é só a questão terrena, não. E o faraó, justamente por ser dentro dessa teocracia, existia uma visão muito grande de todo o poder que o faraó tinha. Ele era dono de tudo. Ele era dono das terras, dos animais, da vida das pessoas. Tudo era responsabilidade dele. Então, por exemplo, se alguma coisa desse errado, então aquela época era a época de cheia, então deveria vir a época das chuvas e as chuvas começam a não vir, ou vir numa quantidade muito pequena, o faraó é que tem que resolver isso. Ele é responsável pelo equilíbrio cósmico. Ou seja, na prática ele é responsável por manter a harmonia em tudo no Egito.
Então ele tem um poder muito grande, mas ele tem uma responsabilidade muito grande. Apesar da sociedade egípcia ser extremamente dividida, o faraó ele não governava apenas para a classe mais privilegiada. Ele era responsável por todas as pessoas. Por mais que ele desse privilégio para alguns, ele não podia deixar outros de lado. Então a gente tinha o faraó no topo, sendo a pessoa que era dona de tudo e de todos, então a mais importante. Abaixo dele, a gente vai ter a nobreza, então representada aí pela família real, pelos nobres, pelos sacerdotes, que eram extremamente importantes, os funcionários reais de cargos mais altos, então eles tinham muitos privilégios. Abaixo dessa classe privilegiada, a gente tem os não privilegiados, então a gente tem aí artesãos, camponeses, escravos, soldados de baixa patente, comerciantes mais simples, porque aqueles comerciantes muito ricos, dependendo, eram nobres, então eles entravam nesse grupo privilegiado, e tinha funcionários reais que não entravam nesse grupo mais privilegiado. Os artesãos, eles eram uma classe que mesmo sendo uma classe não privilegiada, era uma classe extremamente importante no Egito, porque eles faziam tudo o que os egípcios precisavam. Então, o artesão aí é aquela pessoa que produz artesanato. A gente tem que lembrar que nós não temos ferramentas muito evoluídas nesse período. Por melhores que elas fossem, ainda era tudo muito manual. Então, dentro dos artesãos, a gente vai ter desde o marceneiro até o ourives, que é a pessoa, né, que mexia com ouro, os padeiros, as pessoas que faziam roupas, os costureiros, os tecelãos, ou seja, todas as pessoas que produziam alguma coisa aí no Egito Antigo. Além deles, a gente tem os camponeses, que era a maior parte da população egípcia, também estavam no grupo dos não privilegiados, e esses camponeses cuidavam da agricultura, cuidavam das plantações. Eles eram obrigados a trabalhar e pagavam altos impostos. Agora é uma questão. A economia egípcia, ela é do que a gente chama de modo de produção asiático. Mesmo o Egito Antigo estando na África, o termo é esse, modo de produção asiático. Nesse tipo de produção, a gente tem que o Estado, ele é dono de tudo. Ele é dono de todas as terras e controla o trabalho. Então, no caso, o faraó é dono de tudo, ele é dono de todas as terras. Então, dentro disso, o que acontecia? O governo do faraó, ele controlava toda a economia do Egito Antigo. Então, como ele era proprietário de todas as terras, os trabalhadores tinham que pagar impostos para ele e eram obrigados a trabalhar nessa terra. Eles não podiam simplesmente, não quero mais ser camponês, vou embora, vou tentar outro trabalho. Essa mobilidade social, ela não existe no Egito Antigo, tá? Você mudava em raros casos e na maioria das vezes se o faraó te mudasse de classe. Então vamos supor que você é uma pessoa que por algum motivo alguém nobre te indicou para o faraó porque você é muito inteligente, é muito organizado, seria, por exemplo, um ótimo escriba. Então alguns escribas tinham mais privilégios, outros não. Tá? Mas era uma classe importante para o Egito Antigo também, porque era a classe que realmente registrava, que cuidava da administração do Egito Antigo. Então, essas pessoas, quando aquilo que elas produziam com esse trabalho, esses bens que eram gerados, eles deviam ser entregues ao Estado. O trabalhador tirava uma parte ali que era para o sustento da família dele e o restante ele entregava para o faraó. Porque a ideia, gente, é o seguinte, o faraó ele é responsável por todos. Então, estocava-se essa comida, em épocas de seca, em épocas de fome, o faraó tinha que prover o alimento para todos. Então, muitas vezes, esse alimento ele era distribuído com essas pessoas que não podiam, ou não tinham condições de ter, ou tinham perdido plantação, algo assim. E alguns trabalhadores, em determinados momentos, poderiam ser convocados para trabalhar em obras do Estado. Mas a fulano ele é um comerciante, ele é um artesão, ele tem um trabalho dele. Por que ele tem que trabalhar para o faraó? Porque o faraó é dono de tudo. Então, grandes obras públicas, como por exemplo, diques, as próprias pirâmides,
ou palácios, ou estátuas, e isso dependia de uma mão de obra especializada. Então as pessoas tinham que trabalhar para o faraó. Era meio como se fosse uma obrigação. Claro que se a gente pega, Loló, mas na Bíblia fala que quem fazia a maior parte do trabalho no Egito Antigo eram os escravos. Só que, historicamente, a gente não tem essa quantidade tão grande de escravos como relatado na Bíblia, justamente por causa desse modo de produção asiático, que a população egípcia tinha que trabalhar para o faraó. Então não justifica o Egito ter uma quantidade tão grande de escravos se a própria população tinha essas obrigações com o faraó. Então, claro, tinham os escravos? Tinham, principalmente pessoas que foram capturadas em guerras ou que nasceram, né, de pais escravos, mas não numa quantidade tão assombrosa dessa forma. Porque, por exemplo, um escravo que não fosse especializado para esculpir alguma coisa, ele não tinha serventia nenhuma numa obra que isso fosse necessário. Você precisava de alguém especializado. Então você teria um artesão, certo? E outro grupo importante eram os soldados egípcios. O Egito tinha um exército muito importante, mas que muitas vezes esse exército era completado com os chamados mercenários, que eram pessoas contratadas pelo faraó, pelo Estado, de outras áreas que lutavam pelo Egito por dinheiro. Mas isso não era só o Egito que fazia, isso era feito em diferentes civilizações nesse período e em outros períodos também. Mas algo que tem que ficar claro sobre o Egito Antigo. Para fechar o vídeo, prestem atenção. Primeiro, o faraó é a pessoa mais importante. Ele é o dono de tudo e de todos. A palavra dele é lei. Ele raramente era questionado. Uma pessoa, para questionar o faraó, por exemplo, ela tinha que ter vamos dizer assim, um contato muito grande com o faraó para que o faraó ouvisse ele. Porque se você, dependendo do que você falava, você poderia ser condenado à morte. Porque o faraó não poderia ser questionado, ele é um Deus vivo. Deuses não são questionados, certo? Outra coisa, mobilidade social inexistente. As pessoas não ficam pulando aí de classe social no Egito Antigo, não. É uma sociedade estamental, quer dizer, a classe que você nasce é a classe a qual você vai pertencer o resto da vida. A não ser que aconteça algo muito extraordinário aí que te faça mudar, mas era uma coisa muito rara. Outra coisa, a agricultura era algo extremamente importante para os egípcios. Por isso, essa preocupação com o rio Nilo, em acompanhar as cheias e o período de seca do Nilo, porque estando numa área tão desértica, isso garantia a sobrevivência do povo egípcio. Tem mais um vídeo que a gente vai fazer sobre a questão da religião no Egito Antigo e a gente se vê lá.